Hare Krishna. Muito obrigado. Presença de... Jayantali Pravishnu Shumpada Paramahansa Parivrarkacharya Strasata Sri Srimad Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Shumpada Paramahansa Parivrarkacharya Strasata Sri Srimad Srila Bhakti Vibhud Bodhani Goswami Maharaj Ki Jai. Jayantali Pravishnu Shumpada Paramahansa Parivrarkacharya Strasata Sri Srimad Srila Prabhupada Bhaktivedanta Sarasvati Thakur Ki Jai, Jagadguru Ki Jai, Jai Seguro Parampara Ki Jai. Bom, então hoje é um dia muito difícil para mim. Claro, imagina. É um dia onde eu tenho que aceitar um sacrifício, né? Então, estar nessa posição de guru significa aceitar um sacrifício muito grande, né? De receber coisas e ao mesmo tempo não aceitar essas coisas, né? Então a gente recebe pranamas, a gente recebe reverências, a gente recebe doações, dakshinas, a gente recebe todos esses aspectos, né, que podem, na verdade, nos desviar muito do caminho da devoção. Então já se disse que ser guru é uma maldição, né? Quando você quando você aceita esse posto é como uma maldição, porque realmente é muito fácil você se desviar do caminho, né? Surasya Dara Nishita Duratyaya Durgam Patas Tat Kavayu Vadanti. Então, o verso diz que a vida espiritual ela é muito tênue, ou seja, qualquer coisa que você não preste muita atenção, você pode cair, né? Você pode se desviar do caminho da devoção pura, da devoção exclusiva, né? Então, qualquer desejo, qualquer coisa que possa realmente entrar aí, e muitas vezes essas coisas elas entram de forma sutil, entram como uma agulha e saem como um arado, assim se diz, né? É algo assim muito, muito melindroso, né? Estar numa posição onde você recebe honras, né? Então a gente não gostaria de estar aqui. Ninguém quer ser honrado, ninguém quer ser respeitado. Nossa filosofia justamente é o oposto, né? Trinapisu nityana taruapi sahijuna manina manadina kirtaniya sadahari. Ou seja, que você tem que ser mais humilde do que a grama, mais tolerante do que a árvore, prestar respeitos a todo mundo e não pedir respeito para si. Então, quando você se encontra nessa posição, então imagina o desfortúnio que é, o incômodo que é para a gente, né? Aceitar todo essa comemoração, enfim. Mas isso também é um serviço, né? É um serviço que nós não podemos fugir disso, né? Então, na realidade, quando a gente aqui está, né, então nós estamos representando todo o Guru Parampara, representando todo a sucessão discipular. Então, na realidade, tudo que nós estamos aceitando, isso não é para nós, isso é para os nossos gurus, né? Isso é para essas grandes personalidades que realmente representam, né, a devoção pura, né? Então, realmente, o guru, ele é um aspecto muito... O guru tattva, né? A gente pode dizer que o guru tattva é um aspecto muito difícil de se entender, né? Porque as escrituras, elas falam, né, que o guru é Acharyamam Vidyanyam, ou seja, o guru é Krishna. Então isso já confunde muita gente, né? Se você pensa que o guru é Krishna, então pode confundir tanto o discípulo como o guru também, né? Então o discípulo pode ter uma fé cega, né, nesse princípio,
E o guru pode também achar que é Krishna e querer dançar com as suas discípulas na dança da raça, alguma coisa assim. Então é muito tênue, como eu falei, né? Surasya Dara Nishita Duratyaya, Durgam Patan, Statu Kavayu Vadanti. Assim, é muito tênue, muito afiado como o fio de uma navalha. Isso é uma coisa assim, muito perigosa, né? Essa liberdade que o guru tem, né? Ou seja, que o professor tem, né? A gente vê também isso no mundo material, né? O professor também tem uma certa liberdade, né? E a gente vê abusos, né, de professores, enfim, de mestres. Isso é uma coisa que não é só na nossa linhagem, né, não é só no Gaudiya Vaishnavismo que existem certas irregularidades, desvios, enfim. Porque quando você tem o poder, né, quando você tem a autoridade, você muito facilmente pode abusar disso. Abuso de autoridade, assim se fala. Né? Então, por isso é muito perigoso, né, essa posição. Né? Prabhupada Bhaktisiddhanta mesmo, no famoso Vyasapuja, ele disse, eu me sinto como um animal, né, assim, dentro de sentado nessa... Era uma Vyasasana mais ou menos assim, não era algo muito mais elevado. E com um monte de guirlandas. É um famoso discurso de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? E que ele dizia, eu me sinto como um animal aqui, né? Assim, como um animal de zoológico. Ele falou assim, muito forte. Isso que vocês todos aí estão me adorando, que vocês estão falando tantas coisas a respeito de mim, e me sinto como um animal em observação, uma coisa assim. E Om Shrimpad Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, também no seu famoso discurso, né, de 100 anos, ele também iria falar, né, eu sou como o cachorro, né, um cachorro que, ou seja, toda essa adoração, isso é para o meu guru, isso é para o Pada Bhaktisiddhanta, ele fala, né? Essas flores que vocês estão jogando. Imagina, era um Vyasapuja de 100 anos, né? Um devoto puro, que a vida toda, imagina, 100 anos, 100 anos, né, de idade e uma vida pura de devoção. Né? Ou seja, uma vida dedicada à devoção, 100 anos. Né? Bom, claro, ele nasceu, mas mesmo assim, ou seja, desde criancinha ele já estava assim, muito conectado, né, com a devoção, com o Bhakti Yoga, com a adoração da deidade. Então, imagina, são 100 anos de devoção e ele acaba dizendo, né, que algumas flores foram jogadas para o seu mestre espiritual, para o seu mestre espiritual, e algumas flores, ele fala assim, e algumas flores caíram debaixo da mesa, e o cachorro vai e pega essas flores. Assim, ele estava falando assim, imagina. E os devotos ficaram assim, tristes até, né? Porque era muito forte ouvir isso, né? Se todo mundo estava esperando, né? E ele ficou muito que comoveu, imagina um devoto puro com mais de 60 anos escrevendo, publicando, né? Assim, o tempo todo absorto na devoção pura, e no dia do seu Vyasapuja ele fala isso, assim, e vieram devotos assim de todas as partes, né? Então o Gurudeva estava como mais ou menos jogando um balde de água fria, né? nas expectativas, né? De glorificação a ele, né? Então, na verdade, é isso. Um devoto, ele jamais ele gosta de ser glorificado, um devoto jamais gosta de realmente receber elogios, né? E Freud, ele disse, né? Freud, ele disse que você não pode se proteger do elogio, né? Isso é verdade. Ou seja, o elogio é uma coisa que você não consegue se proteger, né? Porque da crítica, sim, da crítica você pode melhorar com a crítica, né? Com o elogio você pode se afundar com o elogio, né? Então, quando a pessoa aceita o elogio, quando ela aceita a glorificação, ela corre o risco, né, de realmente se desviar, né? Então, na realidade, todas as glorificações, tudo que se oferece, né, ao guru, ele tem que entender que isso não é para ele, né? Isso é para o guru, para amparar, para todos os Vaishnavas, né? Então isso realmente é ter uma compreensão disso, né? E Sri Samaraj, ele explica, né? Ele explica essa relação entre guru e discípulo, né? De uma maneira muito bela, né?
que ele fala que o guru é como... o discípulo é como lótus, né? Krishna é como o sol, né? E o discípulo é a flor de lótus, Krishna é como o sol, e o guru é água, né? Então, na realidade, se o sol ele bate diretamente na flor de lótus, ele queima o lótus, né? Mas se tem a água, então a água consegue nutrir o lótus, né? Então, realmente, se a gente se aproxima de Krishna de uma maneira direta, seria muito difícil, né, para a gente. Então, por isso, o guru, o guru é isso. O guru é esse aspecto que suaviza, né, toda essa energia, né, da Swarupa Shakti. Ou seja, chega uma energia espiritual aí em nós e o guru ele tem que suavizar isso. Ele é como um amortecedor, assim, uma coisa assim que... um intermediador, né? É um aspecto que está intermediando a sua relação com Krishna. Então, de certa maneira, nós não temos assim condições de nos relacionarmos com Krishna. Isso é impossível, né? Impossível você ter uma relação com Krishna. Mas você pode ter uma relação com o devoto de Krishna, com o Guru, ou seja, com quem Krishna escolhe. Então, na verdade, isso é uma escolha. Krishna escolhe algumas pessoas para que essas pessoas se relacionem, que sirvam de ponte, né, entre ele e tantas pessoas. Então, isso é o princípio do Guru, né? E, na realidade, também, como explicou o Sri Sri Maharaj, o Guru é como um farol, né? Então, no oceano, então, o navio, né, os barcos, bom, hoje em dia é diferente, tem GPS, tem, né, aplicativos. Mas, naquela época, eles se guiavam pelos faróis, né? Então, se existem vários faróis, você pode se guiar por eles. Jai, Hare Krishna, Haribol, Jai Mataji. Bem-vindos. Então, você pode se guiar por esses faróis. E aí você vai conseguir navegar. Então, a pessoa não consegue navegar sem isso, né? Bom, naquela época, né? Pelas estrelas e pelos faróis. Assim. Então, os faróis indicavam, né, onde o navio deveria chegar. Bom, até hoje tem isso, né? Acredito. E, claro, e quando um farol se apaga, né, você não pode mais seguir esse farol, né? Senão você vai se desviar. Então, na realidade, o Guru é isso. O Guru é algo que alimenta a nossa fé, né? Ele dá vida à nossa fé. Por isso que é um fator muito importante, delicado, né? Porque o Guru não pode falhar. Todo mundo pode falhar, mas o Guru não. Jamais ele pode falhar. Ele não pode cometer... Assim, ele pode até ter os seus erros relativos, né? Assim, uma coisa assim que... Mas ele não pode falhar no plano absoluto e no plano da fé do discípulo, né? Isso jamais ele pode. Se ele falha nisso, né? Se diz que é como o matador da alma, né? Ou seja, o matador da alma, né? Asura namate lokaha, né? Ou seja, que o Sri Ishopanishad explica uma pessoa que mata a alma, ou seja, que realmente te leva para os planos inferiores da consciência. Então, ele queria te levar tanto, né, para o plano, ele queria que você fosse para o plano superior da consciência, mas devido a um erro no plano absoluto, ele te leva para baixo. Imagina. Então é um papel assim muito muito difícil de se executar, de se desempenhar. E a gente diz isso também. A gente não diz só, a gente diz também a nível não somente de Diksha Guru, mas de Siksha Guru, porque o Guru pode ser dois tipos. Até hoje a gente via na aula, né? Siksha Guru e Diksha Guru. Ou seja, o Guru que inicia e o Guru que dá instruções. Então o Guru que dá instruções, né? Ele é muito importante também. E por isso que o Mahaprabhu ele disse, se você realmente conhece a ciência transcendental, Kibavipa Kivanyasi Shudra Kenanoi, Ei Krishna Tataveta Sei Guru Roy, você pode ser guru. E esse verso, né, Gurudeva, na Arte Usada, ele explica que esse verso diz a Siksha Guru. Ou seja, então imagina, então, se você conhece a ciência transcendental, você pode ser guru. Imagina. Por você conhecer a ciência transcendental.
Isso não quer dizer Diksha Guru, mas sim Siksha Guru. E um Siksha Guru também ele não pode falhar. Porque, na realidade, Siksha significa um estímulo, um entusiasmo, que você vai ser entusiasmado pelo comportamento do seu professor. Então, o Guru nada mais é do que um professor védico, um preceptor védico, que ele ensina com um exemplo. E Mahaprabhu também explicou, sem o exemplo você não pode pregar, né? Você não pode ensinar sem o exemplo. Então o exemplo ele é muito mais poderoso, né, do que as próprias palavras. Né? E por isso também que me lembro uma frase de Machado de Assis, que ele falava que nunca elogie ninguém antes da morte. Ele falou isso. Eu achei interessante. Mas é verdade, ou seja, isso acontece muito, ou seja, a gente elogia tanto, que é um devoto, que é um guru, e depois acontece alguma coisa aí, e aí você já se desanima. Mas também é um risco, né? Um risco que o discípulo tem, né? Ou seja, é um risco que o guru também aceita. Então, na realidade, é viver num plano tênue, né? Ou seja, afiado como o fio de uma navalha. Você pode, né, se barbear facilmente com uma navalha, mas você pode se cortar também. Então, tem que ter muito cuidado, atenção. Né? E isso a gente consegue através da Sadhusanga e Shastra Guru. Shastra Guru Vaishnava. Isso é muito importante para a gente. Porque você não pode simplesmente acreditar por acreditar e seguir por seguir. Você tem que ver se o Guru, se o Vaishnava e essas escrituras eles estão em comunhão, né? Estão falando a mesma linguagem. Eles não são independentes, eles trabalham juntos. Né? Não atrapalha em nada. Não, é verdade. Na minha concentração, não. O som tem um microfone, que eu já sou desconcentrado. Né? É verdade. Então, uma desconcentração. Assim, não me atrapalha, não. Então é isso. Então, se você realmente pensa que o Guru, né, que o Guru realmente ele pode te ajudar, né, é porque ele está seguindo o Shastra, as escrituras, ele está seguindo também os seus gurus, os gurus anteriores, né, e ele está seguindo também o comportamento dos Vaishnavas. Né. Então a gente vê que existe toda uma união, ou seja, está tudo conectado, Guru, Vaishnava, Shastra. Né. Então, se nós realmente queremos, né, avançar na vida espiritual, nós temos também que utilizar a nossa sinceridade para isso. A sinceridade ela é o combustível. Né? Então, quando nós analisamos o guru, nós também temos que analisar o discípulo. Né? Porque você não pode ser guru se você não tem discípulo, e você também não pode ser discípulo se você não tem guru. Então, como o Sanatana Goswami, né? Bom, os Goswamis, eles gostavam muito de citar esse verso, né? Tajmad Gurum Prapadyante Jignasu Shrayutama Shabde Paritya Nijnatya Brahmani Upashamashrayam. Então, é um verso assim que fala tanto do guru e do discípulo. Ou seja, o discípulo ele tem que estar ávido pela verdade, ávido para conseguir algo superior. Isso é o discípulo. Tem que ser sincero, tem que querer mudar realmente internamente, tem que realmente, dentro das suas limitações, e claro que nem todo mundo vai conseguir ser um devoto puro nessa vida, algo assim, mas ele tem que, dentro das suas limitações, ele tem que ter um respeito pelo Guru Tattva, né? Ou seja, entender que esse é um princípio muito importante na sua vida, e ao mesmo tempo ele tem que praticar, ou seja, ele tem que ser um sadhaka, um praticante, dentro das suas limitações, né? Do seu meio ambiente, podemos dizer assim. E, ao mesmo tempo, o guru ele não pode ser levado pelas paixões mundanas, o guru não pode ser levado pelas urgências, né, dos sentidos, da mente, ou seja, ser levado, arrastado, né, assim, pelas propensões mundanas. Né?
e tem que ser versado nas Escrituras, e além disso, ele tem que realizar aquilo que ele está estudando, né? Porque não é simplesmente repetir, né? Repetir versos, repetir siddhantas. Não, o guru não é isso, né? Então isso aí é fácil ser guru, né? Não é isso. Na realidade, o guru tem que controlar os sentidos, ele tem que colocar em prática, ele tem que realizar aquilo que realmente ele está falando, ele está dizendo. Ou seja, na verdade, ele é como o Shastra vivo, né? O Bhagavata vivo, ou seja, você vê o guru, e aí, como a gente dizia, você tem fé no Vaishnava, né? E eu estou dizendo guru, né? Mas no sentido do Vaishnava, na pessoa que te inspira, nessa pessoa que você segue, que você realmente acredita que possa ajudar você a mudar a sua vida. Agora, você só vai mudar a sua vida se você realmente se propuser a isso. Não é milagre. Não é igual Jesus Cristo, né? Que ele morreu para nos salvar, né? Você não precisa fazer mais nada, porque ele já fez por você. Então, não é a nossa filosofia. A nossa filosofia é que você tem que fazer a sua parte. E acredito também que nem Jesus Cristo ele falou isso. Bom, isso que fala são as pessoas que querem a parte mais fácil dos ensinamentos de Jesus Cristo, né? Porque ele falou, se você não é perfeito como o Pai, não funciona. Você tem que ser perfeito também, né? É uma coisa assim. Você tem que viver no mundo, no plano da alma, assim disse o nosso primeiro guru, praticamente para todo mundo. Aqui todo mundo teve o seu guru, né, como Jesus, né, ou não? A maioria, né? Aqui teve o seu guru, acreditava em Jesus de alguma maneira, teve a sua fé nutrida por esse guru, que foi Jesus, né? E aí pediram para eu contar um pouquinho da minha trajetória, assim, várias pessoas pediram, eu vou falar um pouquinho. É ruim, né? Como eu falei, né? É um momento assim difícil, meio constrangedor falar da gente mesmo, né? Geralmente a gente gosta de falar dos Vaishnavas, falar de outras pessoas, né? É chato, né? Você encontrar uma pessoa que só fala dela, né? É chato demais, né? Por exemplo, a gente foi, eu lembro uma vez, não sei se acho que o Grupo lembra, o Prema lembra, a gente foi lá onde foi? Em Penha, né? Em Penha, e aí a gente foi conhecer o avô da Vrinda Kundya, né? E o cara era um cara assim que não parava de falar, né? Ele foi, começou, eu era um escritor, mas, sei lá, ele fazia de tudo, mas não sabia nada, era uma coisa assim. E ele sentou e a Vrinda Kundya foi apresentar a gente para ele, a gente tomou um café da manhã, muito simpáticos, amáveis, mas o cara não parava de falar dele mesmo o tempo todo, o tempo, falava, contando, falava, e falou. E no final, né, ele falou, e você não tem nada para falar? Fala um pouco aí da sua filosofia, do que você acredita, sabe? Eu falei, não. Tá bom assim, né? Tipo assim, o cara... E aí, depois, no final, ele falou, não, que eu escrevi um livro, né? E o nome do livro era Eu por Mim Mesmo, né? Eu nunca esqueci disso, né? Eu por mim mesmo. Então, vou fazer Eu por Mim Mesmo aqui um pouquinho. Na realidade, é isso. Ou seja, é que... você tem que falar de Cristo, falar dos Vaishnavas, glorificar. Mas aí, pergunta, olha, realmente, eu não tive um passado muito, assim, religioso nem filosófico, né? Assim, podemos dizer. E assim, pergunta, o que levou você a se enganjar aí no Vaishnavismo, né? Ser tão, assim... tão determinado em seguir esse caminho, enfim, o que aconteceu? Né? Eu não sei. Eu não sei. Mas eu me lembro, sim, quando eu era muito criança, assim, aí eu não lembro a idade, né, assim, mas eu me lembro uma vez que, sentado na cama, assim, deitado na cama, assim, eu me questionava por que eu me perguntava quem sou eu, assim, esse era um questionamento, né, assim, quem sou eu? Na realidade, eu não entendia, mas o que mais me inculcava nesse momento, eu me lembro, né, era por que o meu nome era Marcelo. Marcelão. Por que o meu nome era Marcelo? Eu realmente não entendi. Eu falei, nesse momento eu pensava, né, poderia chamar qualquer nome, né, assim, isso me veio... muito forte, assim. É claro, quando você é criança, né, você não se lembra de muitas coisas, é verdade, ainda bem, né?
Você disse que até, acho que aos 4 anos, você não se lembra de nada, né? Quase nada, né? Porque, claro, a criança está sofrendo um pouco, assim, ou seja, está numa situação assim, muito difícil, né? Tem que ser cuidado o tempo todo, e é uma idade, até os 4 anos mais ou menos, ela esquece de tudo, é tudo apagado da memória dela. Né? A fralda, né? Que ela toda hora tem que trocar de fralda, enfim, não consegue ficar em pé e chora e tá bom. Depois dos 4 anos você começa a se lembrar das coisas. Então, mas eu acho que mais ou menos foi mais ou menos nessa idade, aí, como 4, 5 anos, que eu tive esse sentimento assim, né, de quem sou eu. Né? Assim, na realidade, claro que eu não trouxe isso para a minha vida, mas eu me lembrei disso, claro, quando você se torna devoto, né, e você acaba trazendo isso. Né? Que amikine amaya jareta patraya, iha nahijani kemani hitaroy. Então foi o que Sanatana Goswami perguntou para Chaitanya Mahaprabhu, né? Quem sou eu e por que essas 3 classes de misérias estão me castigando tanto? Imagina. Quem sou eu? Será que eu sou o corpo? Eu sou uma alma, né? Então, se eu sou uma alma, eu não tenho que me identificar tanto com o corpo. E por que as kleshas, essas misérias, né? Adhyatmika, dibáutica, didáivica, as misérias provocadas pelas outras entidades vivas, pela minha mente, pelo meu corpo e pelos agentes da natureza estão me castigando tudo. E Sanatana Goswami ele pergunta, se eu não conheço isso, se eu não sei isso, como eu vou conseguir o benefício último da vida? Como vou conseguir a felicidade? Então aí, se você quer a felicidade, você tem que começar pensando nisso. Né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Né? Bom, não vou contar aquela história de Schopenhauer de novo. Pode ficar tranquilo. É boa a história, mas não vou contar. Então, assim, dá vontade de contar, mas não vou contar. E aí o seguinte... Você pensa, né? Bom, todo mundo material. Então, nesse momento, eu pensava isso. E aí eu me lembro também, quando era criança, assim... Não, isso quando eu morava no Rio, né? 4 anos eu tive essa... E aí a gente sempre... pequenininho, né? Bem pequeno, e quando jovem, assim... Quando eu comecei a morar aqui em Caxambu, e a gente ia para o Rio, 2 vezes ao ano, porque a família toda é do Rio, né? A gente ficava lá em Copacabana, na Praça do Lido lá. Mas só que minha mãe me levava... minha mãe gostava muito de... Ou seja, ela gostava, né? E me levava, e eu adorei São Judas Tadeu. Né? São Judas Tadeu, Cosme Velho, que é que fica? A igreja de São Judas Tadeu, no Cosme Velho. Eu sei que a gente pegava um ônibus, eu com a minha mãe, que a gente morava numa família que era... A gente ficava na casa de uma família que era judia, né? Eles eram judeus, minha mãe era católica, a única católica, e me levava para o Cosme Velho, numa igreja assim, de São Judas Tadeu. Assim, eu lembro disso, que a gente chegava, assim, era um monte de vela, assim, o pessoal muito devoto de São Judas Tadeu. São Judas Tadeu ele tem uma característica, assim, que ele é como o santo como meio das causas impossíveis, das dificuldades. Assim, todo mundo que está com dificuldade ora para São Judas Tadeu. E ele também tinha um machado, assim, uma lâmpada, como uma danda, né? Assim, que ele carregava, né? E eu gostei muito assim, dele. Assim. E aí eu ia lá, a gente orava, e depois eu comecei eu peguei o santinho dele e fazia as orações para ele todo dia. E era todo dia, era como um sadhana mesmo. Aí eu me lembro que realmente alguma coisa tinha aí. Que realmente todo dia, ao pôr do sol, no Sandhya, realmente, quando tocava Ave Maria, assim, aquela hora, eu sentava e fazia a oração a São Judas Tadeu, e orava os Pai Nossos que tinha que orar, as Ave Maria, enfim. E pedia para ele, assim, enfim. Mas todo dia era isso, uma coisa assim que foi religiosamente, assim, até um certo tempo, né? E depois, claro, aí quando a gente conheceu vários amigos, a gente tinha uns amigos, a gente ia, aí começamos a ir à igreja, aí já começamos a avacalhar a coisa. Porque os amigos eram muito debochados, né? Eu não. Eu era muito santinho, mas eles eram muito capetas, e a gente começava a avacalhar a igreja, né? E a gente ia só na igreja. Então eu perdi essa fé na religião, assim, por quê? Porque eu ia para a igreja mais para rir, para brincar com os outros, né? Assim, para
fazer travessuras, né? Do que simplesmente ir para orar, né? Então, aí tinha que ir na igreja. Eu lembro mesmo, falava, você tem que ir na igreja. Na igreja eu não ia, né? Que era pequeno demais. Mas eu tinha mais devoção, imagina. Fora da igreja eu tinha muito mais devoção. Era devoção sincera. Porque eu sentava, eu orava, era todo dia. Isso é uma coisa incrível. Quando eu comecei na igreja, eu lembro, né? Assim, bom, que a gente, antes de ir na igreja, a gente ia na casa de um amigo meu e a gente comia, né, batata doce, leite quente, rapadura, comia banana, né? Para ir na igreja lá e bom, e avacalhar a missa, né? Assim, com gases. Era terrível, né? E a gente ficava assim, né? Porque a ideia era essa, a gente pequenininho, né? E todo mundo acreditava na gente, né? A gente ficava assim orando e, né? E todo mundo assim, aí depois, aí claro, aí descobriram, né? E aí falaram para minha mãe, aí minha mãe foi lá e me castigou bastante, assim, aí eu falei, bom. Mas sempre era assim, eu lembro, a gente ficava no fim bom, quando você já não tem muita fé na coisa, né, você fica lá atrás, né, lá no fundão, né, a turma do fundão. Então a gente ficava lá e tacando, né, pedaços de vela nos outros, né. Também tinha o costume de colocar pedaços de vela, assim, quando chovia, no guarda-chuva das pessoas, né. Que é quando a pessoa abria o guarda-chuva, caía tudo, a gente ria. É coisa de criança. Né? E outra brincadeira que a gente gostava de fazer também é que no momento na igreja tinha como a paz de Cristo. Né? O pessoal, era um momento assim que o padre falava algumas coisas que eu não me lembro muito bem, aí cada um tinha que cumprimentar, paz de Cristo, uma coisa assim, né? Paz de Cristo. Então aí ficava, bom, aí uma pessoa vinha, né? E a gente já combinava, né? Aí um amigo meu ficava atrás, né? Assim, da pessoa que vinha para você, e você ficava assim, o cara ficava, você passava, né? E deixava o cara com a mão assim, né? E era muito engraçado. O cara ficava com a mão assim, todo mundo rindo dele, né? Então essa foi a minha religiosidade. Né? Perdi um pouco essa. E isso, ou seja, a devoção, a fé, ou seja, esse espírito de sinceridade. Eu tinha isso, depois acabei perdendo, né? Eu lembro... Bom, não vou contar muita coisa, não. Que a gente fazia. Mas, assim, era coisa, assim, muito ingênua, de criança, mas já estava avacalhando muito, assim, né? Avacalhava demais. E eu me lembro uma vez, né? Vou a última só. Que estava na Paixão de... Como é que é? Sexta-feira da Paixão. É quando Cristo morre, né? Sexta-feira da Paixão. E aí estava o Cristo lá, né? Porque descem o Cristo e colocam ele assim, né? Como se fosse num caixão, assim. E o Cristo está lá. E todo mundo assim, com cara de triste. Assim, era engraçado, porque a gente via todo mundo assim, rindo. Quando chegava lá, já ficava com aquela cara de triste, assim. E todo mundo prestava reverências a Cristo e passava. E a gente estava lá. Aí, de repente, eu e um amigo meu assim, a gente olhando, e ele chupando um chiclete. De repente, tirou o chiclete e ofereceu, quer? Assim, para Jesus. Coisa assim, né? E a gente riu, todo mundo rindo. Ou seja... Então, na realidade, não havia muita seriedade nessa... se perdeu, né? Ou seja, como se diz, né? Bhavagrahi Janardana, ou seja, o que importa é o sentimento, né? Ou seja, às vezes você tem até muito sentimento, né? Fora do templo do que dentro do templo, né? Às vezes acontece isso, né? Às vezes eu vejo alguns devotos assim, que estão fora do templo assim, e estão se esforçando para cantar japa, esforçando para cantar gaita, esforçando para, de repente, escutar um áudio, né? E estão assim, desesperados, assim, Maharaj, com Gurudev, Maharaj, um áudio, assim, né? E a gente que está aqui, né, fala, e já não tem muita... ou seja, essa proximidade também às vezes gera um pouco de negligência. Quando você está fora, né, você sente um pouquinho mais de necessidade. Quem viveu, assim, né, quem realmente experimentou uma vida de sadhusanga, quando ele está ausente disso, ele vai sentir muito mais essa falta, né? Ou seja, então, o que faz falta para a gente, né? Então, de certa maneira, eu imaginei isso. Eu falei assim, porque antes a gente, né, orava, né?
E quando a gente tentou se associar, a coisa descambou. Mas o tempo passou, né? E nunca mais eu pensei nisso, assim. Como levava assim uma coisa assim muito... Bom, católico, sim, era católico, mas católico não praticante. Né? Tipo assim. Ou seja, então, como você fala católico não praticante, ou como você pode falar também, com esses dias eu ouvi o cara falando, eu sou um ateu, porém um ateu não praticante. Sabe o que é um ateu não praticante? É o cara que não te enche o saco. Assim, ele não quer convencer você que Deus não existe, né? É ateu, mas tudo bem. Se você acredita, o problema é seu. É você que está perdendo o seu tempo, ele pensa. Né? Então Então por isso que eu gosto também, né? Desse católico não praticante. Porque não te perturba muito, né? Já talvez o evangélico, né? Já te atrapalha um pouco mais. Né? Uma vez um devoto, ele contou pra gente, ele estava no Sancta, entrou num ônibus, né? E estava coletando. E de repente, assim, né? Falando de Cristo, assim, desse jeito, né? A Cristo, e não sei o quê. E de repente, uma senhora chegou, começou a falar com ele, assim, brava, assim, sei lá, meio alterada, uma evangélica, né? Assim. E começou a bater a Bíblia nele, assim, com a Bíblia, né? Pegou a Bíblia e batia nele, batia. E aí ela falou, olha, você sabe, Bom, aí o devoto falou, né? Ele falou, aí depois desse show, né? O devoto fala para ela assim, uma pergunta só. Ela fala, no céu, no inferno, né? No inferno... Tem evangélico no inferno? Ela fala, não tem não. Fala, então é para lá que eu quero ir. É uma coisa assim. Né? Então é mais ou menos isso, né? Ou seja, que realmente... Mas também uma vez aí eu ouvi, né, um dia desses assim, que o cara Maquiavel, né? Maquiavel, ele escreveu O Príncipe, né? Esse livro famoso, assim, né? Que trata de política, trata de uma estratégia para você, né, governar, enfim. Bom, ele era o príncipe, né? Como o príncipe tem que governar, como ele tem que reinar, né? Coisas assim, tipo, se você vai ser violento com o seu inimigo, seja violento ao extremo, uma coisa assim, só uma coisa assim de diplomacia política totalmente diferente do que os Vaishnavas, né, pregam, né? Até Prahlad Maharaj, a gente viu ontem, Prahlad Maharaj, ele não queria esses ensinamentos na diplomacia, de ensinamentos de política, né? Ele queria Vishnu Bhakti, né? Isso é a única coisa que ele queria. E no Vishnu Bhakti não tem isso, né? Você não tem inimigo, né? E não tem amigo. Isso não existe. Isso é somente o quê? Uma invenção da mente, né? Shuka Dukha Prado Nanyaha Purusha Shatma Vibramaha Mitrodasina Ripavaha Sansarastamasa Kritaha. Não é isso? Sempre vou lembrar do Rupa quando citar esse verso. Eu gosto muito desse verso. Então é isso, ou seja, amigos, inimigos, isso é invenção mental. Você acreditar que existe amigo e inimigo, isso é somente uma coisa da sua mente, não existe isso. Nem amigos, nem parentes, amigos, inimigos, a mente está criando isso, né? Então você tem que transcender isso, entender isso, que é uma invenção mental tão difícil para a gente, né? Qualquer coisa que a gente vê, a gente acha que é contra a gente, qualquer coisa que você acha que as pessoas estão julgando você, e você está julgando as pessoas o tempo todo, enfim, é uma loucura. Mas o rapaz falava, né? Ele falou... Então, ele estava falando de Maquiavel, né? Explicando tudo, e eu achei interessante, né? Que ao final, ao final lá, ele fala, né? Que Maquiavel, né? Ele falou que ele preferia muito mais, né? Ir para o inferno, né? Maquiavel falava, né? Eu prefiro muito mais estar no inferno, porque no inferno vai ter muita gente inteligente lá, né? Muita gente que se deu bem na vida, assim, vai ser muito mais divertido. Maquiavel falava isso, né? E aí perguntou pro rapaz lá, e ele, né? Qual era a opinião dele, o que ele achava disso, né? Ele falou, não, eu prefiro ir para o céu.
Porque no céu as pessoas vão estar... Sr. Samaraj está cantando? Ou é Gurudev? Bom, não sei, eu apaguei. Não sei se atrapalha a gravação. Então, ele perguntava, né? O Maquiavel. É que ele preferia ir para o inferno, porque ia ter gente mais inteligente, político, né? Economista, filósofo, assim, alguma coisa assim, né? Era mais divertido no inferno. Mas o rapaz falou, não, eu prefiro o céu, porque no céu as pessoas são mais desapegadas, mais desprendidas, né? As pessoas são muito mais tranquilas no céu. Lá vão ter pessoas assim que não se preocupam muito com a matéria, que não querem, não são tão apegadas à matéria. Eu achei muito interessante, né? Vindo uma pessoa assim mundana falar isso. E realmente é isso, ou seja, que a gente vive entre o céu e o inferno, né? E a mente ela está sempre nos levando para o inferno, né? Mas, seguindo assim, como não tinha muita conexão assim com a religião, né? Assim, claro, porque, né? Seguia assim meio decepcionado disso, né? Sem muita fé, sem muita... Isso ficou muito vago, mas aí eu me lembro quando eu estava no exército, e eu estava preso no exército, assim, né? Fiquei preso, e nesse momento assim eu lembrei muito de Deus, assim, com uma coisa assim muito... prisão no exército é tranquilo, né? Já nada, sabe? É uma coisa tranquila, você fica lá na cela, ninguém te incomodando, enfim. Mas você está preso, né? Você está como, né? Assim, não pode sair, você está ali, enfim. E eu me lembrava muito, assim, nesse momento eu comecei a orar, né? Orar, né? Orar para Deus, né? Porque é o momento da aflição, do sofrimento, né? Desse desespero que você realmente procura algo para se agarrar, né? E é assim, eu acho que um ateísta, ele é ateísta até que ele fique doente, muito doente, que ele fique... Bom, enfim. É difícil você não acreditar em Deus, é difícil você perder a esperança em algo que realmente pode fazer que o impossível aconteça, porque isso é Deus, né? Fazer que realmente algo impossível aconteça na sua vida. E a primeira vez que eu comecei a me preocupar muito com isso mesmo de verdade foi... um livro, né, de Essa de Queiroz, assim, né? Essa de Queiroz, que ele fala A Cidade e as Serras, chama esse livro, Essa de Queiroz. E Essa de Queiroz ele falava justamente sobre esse desespero. Era um personagem que ele queria morar no campo. E isso eu queria muito, morar no campo. Assim, que eu detestava a cidade. Assim, em um momento da vida, né? Quando mais jovem, eu adorava. Mas no momento eu detestava a cidade, não queria mais, era uma coisa para mim que não tinha mais sentido a cidade, né? E eu li muito, assim, li muito, né? Tolstói, né? Gogol, né? Dostoiévski. Então, toda muita essa influência da literatura russa, né? Assim, claro que isso que eu li é igual ler revista, né? Quadrinho, né? Não tinha muita absorção, mas alguma coisa ficava no sentido assim, desse sentimento, né? E eu lia, né? E em algum momento, assim, por exemplo, teve um momento que tem um livro que chama Germinal. Eu não sei, esqueci o nome do autor que era. Mas acho que é um autor francês. E que ele trata, assim, retrata o sofrimento do operário, o sofrimento das pessoas que estão trabalhando numa mina, assim, que não conseguem comer direito, né? Uma coisa assim. E eu, a partir desse momento assim, eu falei, nossa, eu estou comendo tanto, né? Pensei, então eu acho que eu tenho que comer menos. Então eu comecei a suprimir minha comida, assim, naturalmente, assim, né? Eu comia menos, assim, porque realmente via que, né? Era uma coisa que nada a ver, né? Eu comi tanto e tinha pessoas que estavam passando fome. Então começou a despertar em mim alguma coisa assim. E essa de Queiroz, eu queria morar no mato, e essa de Queiroz era tão forte assim, né? Porque ele falava, né? Esse personagem ele queria ir para o mato, né? Que o sonho dele era... Mas quando ele foi morar no mato, ele caiu no campo, né? Nas serras, né? Ele teve uma desilusão muito grande, porque as pessoas que estavam ali, moravam ali perto, também eram pessoas como da cidade, assim, eram pessoas, né? Seres humanos, né? Que tinham
os seus problemas também. E ele ficou muito iludido, né? E ele era muito... Eu lembro que esse personagem ele era muito... Essa de Queiroz, ele é um realista, assim, uma pessoa assim que nas suas obras ele retrata, assim como Machado de Assis, né? Retrata a coisa como ela é mesmo, assim. E ele mostrava que o mundo, as pessoas como eram, mostrava que era como tudo uma miséria. E e no seu pessimismo, de certa maneira, que é um realismo, na verdade, né? Quando a gente pensa, né, assim, em termos de pessimismo, né, ou seja, de certa maneira a cultura védica, os Vedas, né, podem ser tratados como um pessimismo, né? Isso já falaram, né? Bom, que eles acham que os Vedas são pessimistas, né? Por quê? Dukkhalayam Ajvajvatam. Ou seja, os Vedas vão falar, o mundo ele é miserável. Miserável, aqui é miserável. Não existe felicidade nesse mundo material. Então, imagina. E ao mesmo tempo, se você acredita nessa felicidade, ou se você acha que pode viver essa felicidade, aí já no outro Ajvajvatam significa que é temporário, que você pode ser feliz, mas vai acabar a sua felicidade. E mesmo que você vá para um planeta Swarga, onde você pode viver muito tempo, né? O tempo que não cabe aí na calculadora, os numerozinhos, imagina. Abrahma Bhuvanalokaha, Purnavartnurjuna, Maupiteya Tukonteya, Purnajama Navidyate. Então está falando desde o planeta do Senhor Brahma, que vive uma eternidade, até o planeta até a entidade viva mais insignificante, tudo isso é um mundo, ou seja, é um local de misérias, um local que realmente vai ter mortes, nascimentos. Então quem lê isso, né? Quem tem esse contato, isso é muito pessimismo, né? Mas aí não é pessimismo, é mais um realismo, eu acho. Né? Tá certo. Não é que você não tem que fazer nada, né? E ficar nessa, sei lá, nessa fase aí como pré-romântica que você realmente esse pessimismo horrível, eu sei que você não acredita, você quer morrer, e muitas pessoas até acabam suicidando por isso. Não é isso. Mas realmente é difícil o mundo material, né? E aí, esse personagem dessa história, ele gostava muito de Eclesiastes, né? E ele falava de Eclesiastes, muito Eclesiastes. Isso ficou na minha mente, Eclesiastes, né? Ficou, mas nunca tive a iniciativa de correr atrás de Eclesiastes, né? Até que um dia, a gente tinha a Bíblia, tudo, né? Até que um dia eu tive um insight, assim, que realmente... porque eu sempre, assim, eu tinha uma vontade muito grande de seguir Jesus, mas eu não conseguia engolir a Bíblia, ainda mais como tinha um passado assim, meio, né, cristão e vendo... bom, enfim, não tinha inspiração com ninguém. E para mim era difícil aceitar algo sem ver o exemplo, né? Era uma coisa assim, que eu acho que isso é uma coisa comum com todo mundo. E em algum momento, um momento assim muito... Um momento assim, normal assim, da vida, por algum estímulo, eu consegui abrir a Bíblia e realmente... e abriu em Eclesiastes mesmo, foi uma coisa assim meio mística. Assim. E aí quando eu li Eclesiastes, assim, a primeira coisa que eu olho vaidades de vaidades. Tudo é vaidade. Não existe nada de novo debaixo do sol. Né? Imagina. Foi uma coisa muito forte, assim, imagina, que texto, né? Que coisa, assim, uma coisa que me tocou muito. Eu falei, caramba, não tem sentido esse mundo, né? Não tem sentido essa vida, não tem sentido realmente querer ficar desfrutando do mundo material. E isso eu pensei, né? Tá, mas e daí, né? Se você pensa nisso, mas você não tem um guru, não sabe quem é Krishna, não sabe nada. E eu pensei isso. E aí logo depois, esse livro, ainda vou descobrir qual é o nome, que eu realmente esqueci, um livro que eu li, porque a gente lê muito livro, né? E um livro que a gente leu e que
Mas era assim, era um cara que era um pintor, um artista, parece, mas ele era muito pobre, né? Pobre de dar dó. E casado com uma moça que era uma pessoa muito bruta, assim, muito ignorante. E eles criavam um porco, né? Em algum momento, como eles estavam passando dificuldade, a moça falou que eles iam ter que matar o porco. Mas o cara não queria, porque o cara estava meio assim, né, achando que o porco criou um afeto pelo porco, né? E não queria matar o porco de jeito nenhum, mas eles eram levados, mas pela necessidade ele tinha que matar o porco. Então, quando foi matar o porco, ele não podia matar o porco de uma vez. Tinha que matar o porco aos pouquinhos. Quem já matou porco aqui, ó. Mas quem já matou porco sabe que for você matar, nunca matei porco, gente. Mas para quem vai matar porco, tem que matar o porco aos pouquinhos, assim, porque assim, bom, claro, na roça, bom, enfim, você vai sangrar ele, né? Aí diz que você sangra ele, aí bota um sabugo, né? Para ele morrer aos poucos, para não estragar a carne, é uma coisa assim muito cruel, né? E quando decidiram matar o porco, né? Ele concordou. E quando a moça explicou para ele, sei lá, que tinha que ser dessa maneira, o cara pirou, o cara entrou numa crise existencial incrível, e eu também entrei. Aí foi quando eu me tornei vegetariano. Eu falei, não, vou ser vegetariano, porque nisso não dá para continuar comendo os animais, né? Assim, e aí me tornei vegetariano, né? Assim, claro, comia ovo porque eu pensei que ovo não era carne, né? Assim, no sentido que até existe até uma... Não vou entrar nesse ponto, mas sei lá. Eu sei que continuava a comer ovo, mas não comia mais carne, e com Eclesiastes na mão, e agora já apreciando mais os ensinamentos de Jesus Cristo, porque realmente Jesus Cristo foi incrível, né? E eu olhava aquilo e como me inspirava cada vez mais, e sozinho realmente chorava, assim, eu me arrependi muito assim, de coisas que eu tinha feito até, né? E foi engraçado quando também li um livro que parece um livro muito bobo de criança, né? Que é Robinson Crusoe, né? Mas no momento de Robinson Crusoe, o personagem ele está na ilha, né? E ele está pregando, né? Para o índio, né? Que é o Sexta-feira, né? Que ele botou o nome de Sexta-feira, uma coisa assim, né? E ele está pregando para ele, assim, e ele está com a Bíblia pregando. E ele se arrepende muito de tudo que ele tinha feito de errado, né? Isso me identificou muito. Aí eu lembro isso numa viagem de ônibus, assim, eu chorando, assim, imagina, chorava, assim, lendo, assim, porque claro que tinha Eclesiastes, já tinha, claro, a coisa estava despertando, né? Estou contando assim porque me pediram, né? Desculpe se atrapalha, isso é muito chato. Mas é isso, era como uma coisa assim que vinha, né, assim, em mim, vinha, e eu chorava, assim, de arrependimento do que eu tinha feito, e poxa vida, e tenho que a Jesus, e fiquei assim com isso, né? Só que não tinha nenhum método, não tinha nada, né? Era uma coisa muito vaga, né? Porque é isso, por exemplo, quando você você busca autorrealização, se você não tem uma ajuda, se você não tem uma disciplina, se você não sabe o que fazer, né? Por isso, se diz, né? Guru Padashraya Diksha Guru Rasevana Sadharma Siksha Pritya Sadhu Marga Nugarmana. Ou seja, que você realmente precisa tomar refúgio num guru, você precisa tomar iniciação dele, você precisa prestar serviço a ele, ter as suas instruções, você precisa seguir o passo dessas grandes almas, dos sadhus. É fácil agora, né? Falar isso. Mas na época, nem sabia, a gente não tem ideia, né? Ou seja, aí a gente vê como a alma, como é uma misericórdia, né? O Bhakti. O Bhakti é pura misericórdia. Do começo ao fim. Né? Porque desde o início, né? Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Diva Guru Krishna Parshadepoi Bhakti Lata Bidya. Ou seja, que você está vagando por vários universos, você já foi semideus, já voou sem aeroplano, já foi bicho, já nasceu em planeta infernal, Imagina, você foi tudo. São 8.400.000 espécies de vida e você foi tudo isso.
de alguma maneira, né? E agora você está aí, você recebe a oportunidade, pela boa fortuna, tem a oportunidade de ter um guru, ter Krishna, você, Krishna, guru, te dão a misericórdia para você ter o serviço devocional. Isso é uma misericórdia muito grande. Às vezes o pessoal fala, me dê misericórdia, me dê misericórdia. Já tem. Você já tem guru, você já tem um processo, você tem sadhu, você tem shastra, você tem tudo. Por que você está pedindo misericórdia para mim? É só seguir. Mas quando você não tem nada para seguir, quando você não está assim meio no mundo, está meio assim, né? Você quer agarrar em alguma coisa e você não tem nada, e a Bíblia realmente, apesar de ser um livro muito genuíno, né? Não é absoluto, né? Ou seja, é uma coisa que, né? Sei lá, e também Jesus não explicou tanta coisa, ou seja, ele não teve tempo, a pregação dele foi para, sei lá, para pescadores, para pessoas meio ignorantes, não teve tempo de falar, ou mesmo que tenha falado, sei lá, tiraram, enfim, Jesus é um mistério, né? Mas isso te leva a algum local, né? Então, se uma pessoa é sincera, ou seja, se ela tem sukriti, se ela é sincera, ela pode se aproximar do Vaishnavismo. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo, né? Que eu acho, essa é a explicação que eu tenho. E aí, quando realmente eu vim aqui, né, eu já contei isso várias vezes, mas para, né, para explicar melhor, né, eu com a Bíblia, né, com tanta emoção na Bíblia, estava assim, assim como voando nisso, né? Nos ensinamentos de Jesus, comendo pouco, tentando ajudar assim, via as pessoas na rua, saia com dinheiro assim, dando dinheiro para todo mundo. Assim. De esmola, vi um cara assim, toma, tá, as pessoas tudo alegres, assim, dando dinheiro para todo mundo. Esmola, né? Não, eu saía com dinheiro, eu saía assim com dinheiro trocadinho, assim, dava para todo mundo assim, dava. Né? Assim, era feliz, voltava feliz para casa. Era uma coisa assim, né, que eu tinha, estava lindo, era lindo, né? Era viver outra vida e não ficar aí como, sei lá, ficar olhando as mulheres, assim, uma coisa assim, né, que essa é a vida, né? Não era mais um pecador profissional, né? Assim, já era um pecador arrependido. Assim, no sentido que, não no sentido de pecado, mas no sentido que já perdi um certo interesse pelos objetos sensoriais, né? Assim, você vê como sem processo, sem guru, mas só com um pouco de sinceridade, né? Então isso já era assim. E aí em algum momento eu peguei, vim para aqui, para Caxambu, aí na casa da minha mãe, meu irmão, e eu comecei com a Bíblia, assim, meu irmão achou muito estranho, né? Cara, uma vez que a gente estava conversando com meu irmão uma vez, e aí ele perguntou se eu sabia rezar o Pai Nosso, né? Porque eu era muito ateísta, assim, não dá nem com igreja, com religião, com nada. Aí eu falei, não, aí eu comecei a rezar, né? E lembrava, né? Porque tinha. Aí ele falou, você sabe, né? Eu falei, assim como, né? Enfim. Mas aí depois dessa vez que eu voltei com a Bíblia, né? E comecei a pregar para ele, né? Claro, da Bíblia, Jesus, Eclesiastes, vaidade, e tá, tudo é vaidade, não existe nada debaixo do sol, né? Ou seja, e aí nisso ele fala, não, mas olha, a Bíblia é como andar de bicicleta, velocípede. O Bhagavad Gita é como um foguete. Eu falei, caramba. Como? Ele, na verdade, ele nem sabia pronunciar o Bhagavad Gita direito, ele falou lá um nome que... Eu falei... Eu fui atrás desse livro, assim, comecei atrás desse livro do Bhagavad Gita e realmente, quando eu encontrei o Bhagavad Gita, uma coisa assim, incrível, porque quando eu abri o Bhagavad Gita, assim, eu lembro, peguei o Bhagavad Gita, foi difícil achar, porque ninguém tinha, eu procurei tempo Hare Krishna, não achava, enfim, mas numa aula de yoga, um professor de yoga, que eu pensava que yoga era assim, eu fui para yoga pensando que ele ia falar do Bhagavad Gita, né? Essa era a minha ideia. Entrei na yoga, o cara fazia um monte de postura, um monte de coisa, mas nada do Bhagavad Gita, né? Aí eu, na primeira aula, nada. Eu falei, vou pedir meu dinheiro de volta, né? Esse cara tá me enganando, ele não fala do Bhagavad Gita em nenhum momento. Hare Krishna, bem-vindo.
E não fala do Bhagavad Gita em nenhum momento, né? Falei, que é isso, né? Então eu fui reclamar com ele, né? Assim, muito educadamente, né? Porque eu saía de um local longe, assim, para fazer aula de yoga. Morava num paraíso, assim, né? E pegava a bicicleta, pegava um ônibus, chegava na cidade, e a aula de yoga era num prédio, né? Cheio de barulho. Enfim, que ele fechava, era de boa, mas e não falava nada do Bhagavad Gita. Né? Eu falei, moço, né? O nome dele era Nestor. Seu Nestor, você não fala do Bhagavad Gita, não? Ele falou, não. Bhagavad Gita não, aqui é só yoga, né? Mas ele falou, né, para mim depois, olha, mas tem um pessoal aí que fala do Bhagavad Gita, né? Que são os Hare Krishna. Eu falei, Hare Krishna? O que é isso? Hare Krishna é como uns hippies, assim, um pessoal assim meio... Ele explicou mais ou menos, falou, eles vão fazer um encontro aí, né? Vai ser, na realidade, o lançamento do Bhagavad Gita em português, né? Que era o Rogério Duarte, o nosso já faleceu, o Rogério Duarte, que era um cara muito famoso no Brasil, né? Para quem é mais recente aqui, talvez não conheça muito, mas o Rogério Duarte foi uma pessoa muito importante no movimento Tropicália, né? Assim, ele fazia os discos, né, de Caetano Veloso, de Gal Costa, né, dessa galera toda, Gilberto Gil. Ele foi muito importante, ele era como marketing sem ser digital. Era um cara muito esperto assim, que botava tudo para acontecer, ficava nos bastidores, né? E ele fez o Bhagavad Gita, né, em português, né, a canção do Divino Mestre, que é uma obra incrível, quem escuta isso, e são Gilberto Gil cantando, né, Gilberto Gil não, Caetano Veloso, né, filho do Caetano Veloso, bom, não sei, eu sei que é muita gente, Gal Costa, é incrível, é uma arte consciente, primeiro nível, que nunca ninguém fez igual, acho que nunca ninguém vai fazer. Reunir tantos artistas para fazer Cássia Eller, né? Todo esse pessoal, a galera toda, cada um cantou uma música do Bhagavad Gita, e ele, né, que fez os arranjos, incrível. E o cara é um gênio, Raghunatha, é o nome dele, Raghunatha, nosso saudoso Raghunatha, e ele foi, né, assim, ele foi fazer, e esse Nestor, que era o professor de yoga, falou, você vai lá, porque lá vai cantar Hare Krishna, aqui não canta Hare Krishna, mas lá canta, lá eles vão cantar Hare Krishna, é o que você está procurando. E eu falei, mas que roupa que eu tenho que ir? Como eu tenho que ir? Eu perguntei assim, e o cara falou, não, vai, de qualquer jeito, os caras são ripão, são... Assim, eles são um pessoal muito assim, muito liberal, assim, não se preocupa com nada, né? E eu fui. Eu lembro nesse dia que eu cheguei, né, assim, o primeiro contato que a gente teve, foi que realmente eu cheguei assim bem cedo, né, assim, porque estava na expectativa, querendo muito, né, não sei, é uma coisa da alma, né, assim, que quer muito, né, se encontrar, ou seja, quer se resgatar, né, quer sentir tem um sentido na vida, né, e eu pensava, eu falei, poxa vida, e nesse momento, e são essas histórias, gente, até a história, que teve um maluco que viveu aqui, né, o Hari Govinda, né? E o cara, né, foi assim, né, estava num ônibus também, né, com o Bhagavad Gita na mão, desceu e foi no centro espírita, né, pensando que era tempo Hare Krishna, e encontrou o Premananda, né? O Premananda pregou para ele, imagina, ele acabou vindo para cá, né, ficou aqui, fez muito serviço, né, bom, teve uns passatempos estranhos, mas o cara cantou japa, cantou gaitra, enfim, foi um devoto, assim. Acontece, né? Então foi isso mesmo que estava acontecendo assim comigo também, né? Assim, estava me aproximando de algo assim que eu não entendia, que eu não sabia, e eu vi os devotos chegarem, né? Só que eu vi os devotos chegarem assim muito chapados, assim, né? Tudo assim meio doidão, assim. Eu falei, nossa, que legal. Eu também fumava, né? Então eu falei, nossa, aqui é a minha casa, né? E eu olhei assim, todo mundo chapadão, e começaram músicos, né? E começaram a preparar todo, né, o cenário, e depois chegou o Rogério Duarte com seu filho, enfim, que era um músico também, eles eram música. O cara é meio bem gênio, assim. E aí fizeram era como uma noite de autógrafos, essa apresentação do livro, e no final rolou o Mahamantra, né? Todo mundo esperava. Eu sentei, e eu tinha um problema de joelho, tinha acabado... Bom, eu tinha sido operado recentemente do joelho, né, e problema de meniscos, e realmente eu tinha dificuldade de sentar, claro, como não tinha flexibilidade, elasticidade, não estava acostumado, eu tinha dificuldade de sentar nessa postura, e eu pensei que
Tinha que ser essa postura mesmo, não podia mexer de jeito nenhum, era uma coisa assim da mente. Mas eu sei que foi umas 2 horas de bhajan, assim, um bhajan muito lindo, assim, eram todos músicos. Uma coisa. Por isso que eu falo, no Mangalati eu não gosto de cantar. O pessoal fala, Maharaj, porque você não canta mais? Eu falo, não é que eu não canto, é porque realmente eu prefiro que as pessoas que cantam melhor possam dar essa misericórdia para as pessoas que estão chegando, que precisam de um sentimento, assim, pelo menos que seja externo. Né? Inclusive, diz que em Bhava, né? Em Bhava ou em Ruti, né? Que você precisa, né, de estímulo externo. Acho que é Bhava, né? Até em Bhava, você precisa de ter alguns sintomas, alguns estímulos externos. Então, você precisa de uma boa música, de uma boa melodia, de bom cantor, né? Então, isso ajuda, né? E realmente foi isso que aconteceu, porque eles eram excelentes músicos, e eu gostei muito, e o Mahamantra entrou. E era uma coisa assim que, como eu já tivesse conhecido isso, a sensação que eu tive é que eu já tinha conhecido isso de algum lugar antes. Eu cantei 2 horas assim, o tempo todo, e o professor, né, que me viu e os devotos que me viram também, né, cantando, ele falou, poxa, você... Eles ficaram muito assim, impressionados com isso, assim, porque realmente eu me entreguei a isso, assim, ao canto, né, assim, ao Mahamantra mesmo. Né? E nunca tinha cantado, mas estava fácil, né? O Mahamantra é fácil. Né? E tinha um papelzinho, eu cantava, e eu me emocionei muito. Assim, tive um bhava, né? Um bhava bassa, um falso bhava, né? Uma coisa que, claro... Mas eu saí com esse sentimento assim de, poxa vida, foi uma coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. Assim. Era uma coisa assim que... Como eu falei, eu morava longe, tinha que pegar um ônibus, eu só pensava nisso. E, claro, comprei eu tinha um Bhagavad Gita já que eu já lia, né? E andando de bicicleta no mato até chegar em casa, enfim, lá tinha uns cachorros também. E eu estava construindo, e realmente eu vi que isso ia modificar a minha vida, né? Eu lembro a primeira vez que eu falei com um devoto, nesse dia era um Bhakta, chama Bhakta Eduardo. Não sei se ele virou devoto depois, não sei o que aconteceu. Mas a primeira coisa que eu perguntei para ele, sabe qual foi? Eu perguntei para ele, vocês moram no mato? Vocês moram na montanha? Vocês moram na natureza? Vocês cultivam a terra? Vocês podem estar perto das cachoeiras? Assim? Ele falou, não. Eu falei, não? Não, a gente mora na cidade, a gente prega. O cara é pregador fanático, né? Com brahmachari fanático. Não, o nosso movimento de Mahaprabhu, ele falou, eu lembro disso até hoje. O movimento de Mahaprabhu é para pregar na cidade. Aí eu falei, mas você não sabe esse verso? Pritivitya cheyata nagaradigrama sarvata prachara habe moranama? Falei para ele, mentira. Mas esse verso fala, né, Nagari, ou seja, Nagari, né, cidade, também campo, né, vila. Então pode mato, sim, pode. O Bhakta não sabia, mas tudo bem. Mas eu fiquei muito frustrado assim com isso, né, porque o cara falou que não podia. E eu queria muito, né? Eu lembro uma vez também que, na verdade, num ônibus, né? Um Hare Krishna entrou e veio distribuindo incenso e eu comprei um incenso, né? Para meditar. Não, era para fumar maconha mesmo, né? Aí tá junto, assim, nessa onda, assim, né? E olha, eu digo, gente, a maconha me ajudou muito, viu? Com verdade. Assim, eu não tenho nada contra a maconha. Porque realmente, em um momento, eu vou contar também isso, porque é uma coisa assim muito incrível, né? Como as coisas às vezes acontecem, né? Porque na realidade, e esse devoto me passou incenso e tinha um convitinho para uma festa, que era o Jamastami, e isso era num sítio lá em Brasília, mas por um motivo ou outro eu não fui, né? Mas isso já me ficou um pouco, né? Mas quando eu fui no templo pela primeira vez, né? E ouvi uma palestra. Eu lembro que são as coisas assim que na realidade são coisas que vão o início, né, da vida espiritual às vezes marca muito a gente, né? E eu digo isso com todo mundo, né? Por exemplo, o que tirou você do mundo material e te colocou aqui, né? Bom, em Vrindabhumi é uma história, né? Morar em Vrindabhumi. Ou seja, é como você realmente cometer um suicídio civil.
tomar sannyasa, eu não sei. É uma coisa que você abandona, porque você tem que abandonar, ou abandona o tempo de São Paulo, abandona a família, abandona o pai materialista, ou abandona, né, a namorada ou o namorado que não quer saber de nada, coisa assim, porque você vem para ver o que vai acontecer, mas você é um abandono, né? Aqui então já tem um ar de tiague, uma coisa assim de renúncia, de que você tem que abandonar algo para morar aqui, né? Alguma coisa tem que abandonar, a sua liberdade, porque você vai ficar também num local assim que o máximo que você vai fazer, sei lá, aí no Zé Neves, né, comer pastel com caldo de cana, um chocolate de vez em quando, ou seja, você mora em Vrindavan e tem aí o cara que está no seu pé, que você tem que fazer serviço, e outro que está ali, e a revisão, e bom, enfim, e você fica mal, você está cantando japa sem saber, porque todo mundo canta, mas você está sendo levado um pouco nessa onda, né? Mas é bom, né? É bom. E por um momento você consegue morar em Vrindavan. Mas o que te tirou, né? Ou seja, o que te tirou do mundo material, o que te tira, te arrasta, né? Do mundo material, né? E faz você ficar aqui, você tentar alguma coisa espiritual. Então esse sentimento, segundo o Sestra Maharaj, você tem que resgatar ele todo dia, né? Que é tipo assim, eu não quero mais ser professor lá em, como é? Recreio? Como é? São Gonçalo, ou sei lá onde era. Mas a gente, ou seja, Uranga, né? E Uranga sempre vindo para cá, né? Uranga como pensando em Vrindavan, meditando em Vrindavan, ou seja, querendo vir para cá, ou seja, né? Ou Urupa deixando o mestrado, ou Prema deixando o computador lá da Bahia, deixando, né? Não sei, coisa assim, ou seja, aí cada um tem a sua história, né? Um deixando alguma coisa para aceitar a outra, que no caso que seria esse sentimento, né, de Vrindavan, de morar em Vrindavan, enfim. É uma tentativa de dar um chute no mundo, né? Ou mesmo morar perto de Vrindavan também. Né? É como e ter uma conexão com Vrindavan, de certa maneira, e pegar esse sentimento, vir para cá e realmente deixar o mundo material e tentar aqui não estar muito enredado na matéria, né? Porque na matéria a gente sempre fica, de uma maneira ou de outra, né? Mas é como como arriscar um pouquinho na vida, né? Não é verdade? Então é isso. Então, de certa maneira, eu pensava, poxa, o que esses caras fazem, né? Ou seja, e quando eu cheguei no templo, na verdade, assim, eu gostei de tudo, assim, gostei da comida, gostei dos devotos, gostei do kirtan, gostei de, né? Mas eu realmente não tive muita instrução. E quando eu voltei aqui, né, que eu sempre vim voltar, essa coisa, né, que eu sempre gostava muito, né, dessa região. E em algum momento, o tempo, quando eu vim, né, e o tempo tinha fechado, né? Eu falei, caramba, fechou o templo, né? Bom, isso é comum, viu, gente? Fechar o templo Hare Krishna. Mas eu não achava que era tão comum assim, não tinha outro para ir. Eu pensei, poxa, igreja evangélica tem um monte, igreja católica não fecha nunca, o templo Hare Krishna já fecha. Então, onde eu estou me metendo, pensei, mas aí eu fui atrás, né? Lá, imagina, eu tinha que viajar 3 horas de ônibus, né, para ir a Brasília, né, de Goiânia a Brasília. Eu tinha que viajar 3 horas de ônibus para ir ficar um fim de semana lá para ficar no tempo, assim, para não ficar no tempo, né? Ficava fora, na casa, né, de uma pessoa lá que a gente ficava lá esperando, né, para ir para o programa, né? Imagina. E quando eu fui no programa lá, é aí que eu vou falar, né? O que aconteceu? Quando eu cheguei lá, porque quando eu lia, né, o Bhagavad Gita e falava para cantar 16 voltas, né, era a recomendação da Prabhupada, eu achava impossível isso. Porque eu cantava o Mahamantra assim, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. E era, mas, gente, a garganta doía, 16 voltas não saía. Eu falei, deve ter algum erro de impressão aqui, alguma coisa assim que realmente está estranho. Mas era muito legal, né? O sentimento, né, de sentar assim, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare... Então era lindo. Mas quando eu cheguei no templo, né, eu perguntei para o devoto,
falei, olha, eu realmente estava com a japa na mão, eu falei, estou com uma dificuldade tremenda que 16 voltas eu não consigo cantar. Assim, eu fico o dia inteiro cantando e não consigo cantar 16 voltas praticamente. Não, no dia inteiro não, tenho que fazer outras coisas. Mas não consigo. Como é isso? Que conselho você me dá, né? O Del falou assim, não, é assim, ó. Hare Krishna, 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 Ram, 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 Hare Krishna, Krishna, Ram, 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 uma coisa assim. Eu falei, caramba, perdi o encanto. E nesse dia também o devoto, essa era num sábado, eu lembro, o devoto me pediu, olha, você tem que... Ele falou, ó, a gente está aqui, né, tem um livro de... como falar? O Prema vai saber. Membros, né, vitalícios, né? Então eu quero botar você como membro vitalício, né? Você dá uma doação, sei lá, de R$100, R$200, R$300 por mês, né? O devoto viu também que a gente já era, né? Assim, não era o hippie, né? Sei lá, o mendigo que ia pegar comida, a gente tinha um trabalho. Mas a gente é uma pessoa normal, assim. E você pode ajudar aqui a gente, né? A gente bota seu nome no altar, né? A gente faz orações para você. Você dá R$300 por mês. Eu falei, caramba, isso parece evangelho. Isso parece coisa de igreja, assim. Aí, como eu falei, né? A igreja tinha uma coisa e falava, não. Aí eu voltei assim, aí eu falei, né? Para a pessoa lá, falei, não, eu não quero mais não, sabe por quê? Mas você está tão animado, você veio aqui para... Eu falei, não, mas eu não quero mais, porque... Não, os caras... Imagina, o cara canta igual um robô lá, Hare Krishna, Krishna, uma coisa assim super estranha, sem um sentimento, né? Cantando desse jeito, assim, tudo embolado, não dá para entender nada, né? E me pediu agora, me pede doação mensal, não quero de jeito nenhum. E a pessoa falava, não, vamos lá, a gente está aí, né? Eu falei, não, desisto desse negócio, não quero não. Pô, desisti, né? Mas aí... E o programa era domingo, à tarde, né? E aí, à tarde, eu fui lá em Brasília, né? Quem conhece Brasília, o pôr do sol é lindo, né? E muito mais maravilhoso quando você fuma um baseado. E realmente, aí eu fui, né? E aí eu fui lá, né? Fumar meu baseado, assim, para ver o pôr do sol, assim, né? E é como cerrado, assim, né? Tudo retinho, assim, você vê o sol, né? Assim, é legal. E é lá, eu fumei, né? E era forte o negócio, mas eu sempre fumei ali. E falei, nossa, eu vou lá pro Templo Hare Krishna. E aí mudou minha mente toda, eu comecei a enxergar diferente a coisa e fui... A pessoa falou, mas você não tinha desistido? Eu falei, não, vamos lá, tem que ir aqui agora. Aí a gente foi. Aí, nossa, eu cheguei lá assim e vi os devotos, assim, nossa, incrível, prachada, a dança deles e... Tchá, é aqui que eu quero ficar. Tipo assim, né? Então, assim, como a coisa era... Né, era assim, são coisas que da nossa vida, né? Pessoa comum conhecendo os devotos, ou seja, não é uma coisa assim, né? Então, por que perguntar, né? Como você conheceu, né? Como você, né? Como você teve esse contato, né? Então, como eu falei, né? Eu por mim mesmo, né? Nesse livro aí que a gente falou, eu por mim mesmo, a gente está contando um pouquinho assim de como a gente se conectou com os devotos e depois aí realmente ir à Índia, né? Para a gente foi uma coisa muito forte, assim, porque imagina, eu queria ser iniciado, aí o momento assim, eu quis ser iniciado, e eu levei a coisa muito a sério, desde o início, assim, essa foi a minha misericórdia que eu tive, assim, que eu fiz tudo como tinha que ser feito, e segui tudo que tinha que seguir, assim, e tudo que me falasse, se o devoto falava, pula no rio, eu pulava, pula daí, faz isso, eu fazia tudo que falava, e eu tive uma boa orientação também. Eu lembro o primeiro Ekadashi que eu fiz, já fiz vigília mesmo, porque o devoto falou que era bom, eu fiz a vigília nesse dia mesmo, assim, cantando, assim, em volta de tudo, assim, uma coisa assim, né, claro, tinha algum sânscara aí, né, e todo mundo falava, né, parece um devoto, tipo assim, uma coisa assim, né, que não era uma coisa assim que parecia que estava resgatando mesmo, né, e em um momento o devoto falou, se você quer se iniciar, você tem que ir para a Índia e você tem que aceitar esse guru, que mostrou a foto de Om Shinpasala Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Ele falou, tem que aceitar ele, porque se você aceita outro guru, não vai dar certo. Ele explicou, porque ele era da ISKCON, tinha muitos problemas na ISKCON, ele falou, não vai dar certo, aceita ele e a gente foi para a Índia, né? Assim, imagina. E muito mística a coisa, né? Porque eu lembro que quando se fez o meu mapa, né? O mapa era pela internet, né, assim, os astrólogos de internet, que me perdoem. Mas quando o devoto fez o meu mapa pela internet,
Era horrível, assim, uma coisa assim ridícula, assim, uma coisa, era tudo estranho. E o devoto falou, não é possível. Aí ficou, seu nascimento deve ter um erro aí, né? Sempre como o Kantitiano fala, deve ter um erro. Mas aí eu falei, tá bom. Eu falei, que eu não tinha muito, né, que me preocupar com isso, na verdade, né? Eu nem entendia nada, né? Mas eu fui e quando a gente estava num trem, por um momento assim veio a gente conheceu um indiano, que era um policial, e ele, a gente fez muita amizade com ele, e ele falou, vocês querem que eu traga o meu tio? O meu tio é um maior astrólogo da Índia. Ele falou assim, tipo, orgulhoso, eu nem sabia o que era. Ele falou, atrás, vamos lá, não tem que pagar? Eu falei, não tem que pagar nada. Porque ele falou, bom astrólogo não cobra. E é verdade, o cara chegou lá, pegou nossa mão assim, leu, e incrível, né, quando o cara pega sua mão assim e fala uma coisa do seu passado, assim, né? Que você fala que só você sabia, né? E ele fala pra você. Aí você já assusta, né? Isso aqui eles gostam de impressionar um pouco também, né? E falou isso e um momento, e a gente já tinha comprado uma terra aqui, né? Eu tinha comprado uma terra, a gente queria fazer, né? Bom, era um pouco em cima, assim, né? Quem já foi lá conhece. Onde a gente era o nosso ideal, né? De se escapar do mundo um pouco. Mas ele falou, e a gente estava assim com esse plano, né? Eu, uma pessoa, um devoto, enfim, e de ter uma coisa, uma comunidade, uma coisa, sei lá, uma coisa assim, né? Viver no campo. E ele falou, ele olhou minha mão, aí perguntaram para ele como seria, né? Isso, como seria o projeto, e o astrólogo falou, olha, não tem jeito, ele vai ser sannyasi. Ele falou isso, assim, né? E foi muito forte. E, bom, na verdade, para mim não foi forte, porque eu nem sabia que era sannyasi direito. Né? Para mim não tocou, né? Mas pro devoto tocou, né? Porque o devoto era um devoto, assim, antigo, né? E ele ficou impressionado, né? E ficou assim, claro, que uma coisa que não dá para entender, mas enfim. E como aí a coisa... Mas o ponto foi que me perguntam, né? Então, como é a coisa, né? Então, eu acho, assim, que eu recebi uma misericórdia muito grande, assim, sabe? Porque eu lembro no momento que a gente teve os darshanas de Om Shivasala Bhakti Pramudra Goswami Maharaj, ele tinha 101 anos, 102 anos quase, e já estava assim bem, né, acamado, né? E 2 vezes ao dia a gente tinha darshan dele, então eram milhares de pessoas, assim, eu não estou brincando, eram milhares de pessoas, assim, porque era um devoto puro, era um discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta puro, todo mundo queria se iniciar com ele, então o Shri Bhakti Bodhana Goswami Maharaj estava iniciando pessoas assim como de montão, assim, diz que ele estava iniciando como vilas, assim, pessoas assim, que todo mundo que chegava queria ser iniciado por ele, porque era o finalzinho, todo mundo sabia que ele ia embora e depois... Né? Mas assim, né, era essa concepção, né, de ter um guru, Mahaguru, Mahabhagavata, assim, um devoto que, né, que já está lá, é uma coisa assim, né? E que é muito bom, né, a ideia, mas não adianta nada se você também não seguir, se você, enfim, você pode ser discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta e não passar nada. Mas, e eu estava nisso, assim, né, e Gurudeva, ele conta, né, que no final dos passatempos de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, ele, antes de Prabhupada Bhaktisiddhanta partir, né, assim, como um dia antes, uma coisa assim, no momento ele pegou os pés de Prabhupada Bhaktisiddhanta e colocou no peito dele, né, assim, né. Ele era o servo que ficava com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? E ele falou que esse foi o serviço mais elevado que ele fez assim, para o Prabhupada Bhaktisiddhanta. E olha que ele traduziu, anotou, foi brahmachari, deu aula, fez tudo. E ele falou que esse era o serviço mais importante que ele tinha feito. E nessa ocasião, a gente tomava darshan de Gurudeva 2 vezes ao dia, né? De manhã e à tarde, né? E todo mundo passava pelo quarto, dava reverência e saía, era isso, assim. Porque ele estava já bem doentinho, né? Então ele não podia ficar, né? E era isso, todo mundo dava reverência, saía, dava reverência, e Om Shri Pasala Bhakti Bibudodanga Goswami Maharaj, assim, cantando na japa das pessoas que iam se iniciar, né? E administrando as coisas, assim, com uma absorção assim, incrível, né? Mas, na verdade, ninguém tinha muito contato com ele, não podia, porque, né, tinha lá a enfermeira, né, era uma devota que cuidava dele, e ela era muito estrita, e a coisa era assim, porque era milhares de pessoas que queriam ter a última visão dele, uma coisa assim, né, tomar o darshana dele. Porque na Índia, né, gente, na Índia é uma coisa que você não acredita, né? Uma coisa assim, em termos de quantidade de gente, né? Eu lembro uma vez que num Vyasa Puja, né, de um espaço do Bhakti Pramudra Goswami Maharaj, que a gente foi,
E foi até na inauguração do templo de Jagannatha Puri, né? E tinha muita gente, era uma coisa que você não acreditava. Os sannyasis, assim, você sentava para tomar prashad com sannyasis, era uma coisa assim de... Sinceramente, assim, era como... Não dava para contar. Sannyasis, babajis, né? E brahmacharis, assim, que eles separam, né? Mas era uma coisa assim que não dava... Era uma coisa assim que... Era incontável, assim, era uma coisa assim incrível. Assim, e ia tantas pessoas. E no dia do Pushpanjali, né, que a ideia era a seguinte, tinha um quartinho, né, assim, bom, era um quartinho, que é tipo um samadhi, um templozinho pequenininho, onde está a murti de Gurudeva, né, e a ideia era que todo mundo entrasse nesse quartinho, né, e saísse pela mesma porta de entrada, né, e oferecesse as flores, Pushpanjali, e saísse. Essa era a ideia. Só que eram milhares de pessoas. E, claro, os sannyasis, né, velhinhos, né, assim, os sannyasis e pessoas mais velhinhas, eles eram o primeiro a entrar, né? Só que tinha a galera toda, bom, era milhares de pessoas, e a gente foi, eu estava nisso, né? E, bom, eu fiquei um pouco atrás, claro, mas de repente eu não acreditei. Porque as pessoas foram entrando, os velhinhos foram entrando, e foi amontoando, e a galera tudo empurrando, e de repente não tinha jeito de sair. Então, era todo mundo pulando a janela, né? Assim, foi muito engraçado. E era uma coisa assim, eu falei, gente, e os velhinhos estão empurrando os velhinhos, assim, que eram sannyasis, babá. E assim era. Assim é a Índia, né? Quem já foi, né? Conhece, a gente não tá... E foi uma coisa que eu olhei e falei, caramba, então quem... E mesmo nessa viagem que a gente fez lá no Puri Tour, né? Numa das passagens do Puri Tour, que a gente está no trem, né, e a gente tinha que descer, sei lá, era numa estação lá, acho que era em Mathura, que a gente tinha que Calcutá, não sei onde é, a gente tinha que descer e não tinha jeito dos devotos saírem do trem, né? Não tinha, porque todo mundo ficou preso e a gente tinha que agarrar, né, as malas das pessoas que estavam dentro e puxar, né? Foi uma coisa maluca, assim, eu tive que me meter, assim, como eu sou alto, né, pegar as malas, empurrar os indianos, assim, foi... E até quando a gente desceu ali no metrô, né, mas foi um histórico também, né? Que a gente estava no metrô e a gente tinha que descer numa determinada estação e eu estava com quem? Com o Cave, assim, eu estava com o Cave e a gente ficou para trás, assim, todo mundo começou a chegar para a porta e eu com o Cave estava lá atrás. Eu falei, cara, como a gente vai descer, né? Porque de repente encheu de um jeito que a gente não podia mexer, não podia andar, não podia fazer nada. E, de repente, a gente tinha que descer assim, os devotos estavam na porta, a gente perdeu os devotos, não ia dar certo. E eu falei pro Cave, eu vou descer, eu vou empurrar esses caras aqui e vou descer. Né? E aí eu fui com tudo, assim, foi igual um jogo de, sei lá, de futebol americano. Eu empurrei todo mundo assim, machuquei até o ombro, assim, sei lá, uma coisa assim. Mas fui indiano voando para tudo quanto é lado. Mas a gente chegou na porta, assim, essa foi a verdade. Então, na Índia é assim, né? Na Índia é tanta gente que você tem que... não tem muita coisa assim, né? É diferente, né? E é que eu falo, né? Era tanta gente para visitar Gurudeva, para tomar o darshana dele, né? Que era uma coisa muito rápida, assim, e os devotos na... O indiano é muito na paixão, né? Tem que conhecer. E assim, eu tinha um brahmachari, ou sannyasi, que era um sannyasi, não sei, que ele empurrava as pessoas, assim, para tomar o darshana, assim, sabe? Chegava e empurrava, assim, porque era uma coisa assim, era milésimos, não era segundos que você tomava o darshan de Gurudeva e saía. Era uma coisa assim, empurrava. Era assim, né? E eu fui, né? Só que eu cheguei assim para tomar o darshan assim, e eu fiquei olhando pro lençol, sabe? Que eu estava com o pé coberto, né? E eu olhava pro lençol, assim, eu fiquei olhando, assim, foi muito rápido, mas eu fiquei olhando pro lençol e nesse momento, não sei, alguma coisa aconteceu, que o sannyasi me deixou e a enfermeira foi e olhou para mim, eu olhei para ela e eu estava olhando o lençol e ela foi descobrir o lençol dele, né? Aí eu vi os pés dele assim, né? E foi muito perto. Isso para mim foi assim como incrível, assim. Hoje eu penso, sei lá, foi como se tivesse colocado os pés dele no meu coração, né? Foi uma coisa assim muito forte assim para mim, assim, porque e talvez aí que eu acho que recebi a kripa, né? De Gurudeva, né? A misericórdia de Gurudeva para poder praticar, para poder, porque realmente, como a gente contou aí, né, da bagunça da igreja, e tantas coisas assim que realmente não tinha muito sentido só de ler alguns livros aí, né, enfim, de tentar, de uma maneira ou de outra, se aproximar de algo que você não conhecia, de algo que realmente é desconhecido, mas é tão
E é isso, ou seja, e quando você não conhece algo, isso que é o bonito, né? Ou seja, isso que é o estimulante, uma coisa que você não conhece, ou seja, e realmente aqui a gente pratica e a gente não conhece, ou seja, a gente não consegue entender, a gente não consegue assim, saber o que vai acontecer. Essa é a verdade, né? Então se fala, se você quer fazer Krishna sorrir, você faça planos, ele vai rir dos seus planos, né? Que, na realidade, as coisas acontecem assim de uma maneira incrível. Mas se você entende que a sua sinceridade ela te leva a um local assim muito substancial, né? Então você vai acreditar nisso e você vai até o final. Então não importa, ou seja, porque, né, parta naiveha namutras vinasya tasya vidyate, né? Como é esse verso? Kalyana krit kastit, né? Como? Gatim, você tem que estudar verso, hein? Por isso que a gente está estudando versos, né? Gatim, como? Durgatim, Uchate, uma coisa assim. Bom, esse verso, né, que fala da sinceridade, ou seja, que a sinceridade é invencível, né? Ou seja, que você realmente você não vai perder nada na vida espiritual se você for sincero, se você tem um coração sincero, né? Então, por isso, a gente tem que acreditar que realmente a gente pode se conectar com Krishna. Imagina, isso é viver no mundo da fé, né? Ou seja, uma coisa assim que você acredita, né? Acredita que realmente você pode Shraddha Shabe Vishvasakare Sudrida Nishchaya Krishna Bhakti Kale Sarvakarma Kritahoy. Uma firme convicção que você vai viver no mundo da fé. Que imagina, o mundo da fé significa que tudo pode acabar, todo mundo pode ir embora, sabe? Que você vem para cá, e como a gente veio para cá, e a gente não sabia o que ia acontecer, né? Como a gente falava ontem a gente teve como fala? Um lava-roupa, mais ou menos isso, né? Lavar roupa suja, né? Lavar uma roupa aqui, é isso? Hã? Uma DR. A gente lavou a roupa aqui ontem, e eu cheguei à conclusão, eu até falei para o Urupa hoje, o Urupa até falou, não, mas é diferente mesmo, né? Porque, né, uma coisa interna que aconteceu, e a gente falava, e acabou que, né, a gente ia até gravar um vídeo, um áudio, né, quer dizer, e acabou que nem dá para publicar. Essas coisas que não publicáveis. Mas no sentido que a gente eu pensei antes do meu, pensava nisso, né? E até o Urupa pensou a mesma coisa, a gente pensou que realmente, antes nós éramos o quê? Uma mata. E eu lembro no início, né? Porque como eu não tive contato com o meu Gurudeva assim físico, né? O Vapo, né? Vapo significa a forma física. Eu não tive contato com ele, né? Porque imagina, ele tinha 100 anos, 102 anos, sei lá, e depois que eu me iniciei, depois de 20 dias ele abandonou o corpo, né? Então, foi um dos últimos discípulos, né? E eu vim para cá, e depois Missão Vrinda, né? Assim, com todo respeito, a Missão Vrinda, todo mundo aqui também é da Missão Vrinda, chega. Então, viemos por isso, mas era algo assim muito, sei lá, ninguém cantava japa, assim, ninguém tinha muito essa coisa do sadhana, e eu estava lá, mas foi a Missão Vrinda que traduziu o livro, né, da Arte do Sadhana, e que eu li a Arte do Sadhana assim, todos os dias, assim, como uma refeição para mim. Isso era, minha refeição era ler o livro A Arte do Sadhana. Eu recomendo a todo mundo, né? Quando o Gurudeva, ele coloca toda a filosofia, o bhava, o tattva, tudo ali, né? Então, se você ler aquilo, você vai ser, e se você for sincero, um bom, né, sadhaka, você vai longe, né? Porque é incrível, tudo tem ali, né? E claro, e também Srista Maharaj, foi duas coisas assim que... E Srista Maharaj é uma coisa incrível, uma coisa assim que realmente ele roubou meu coração pela primeira vez. Que, na verdade, esse devoto era um devoto muito especial, o devoto que eu conheci, né? E ele... Nossa, ele me deu um livro de Srista Maharaj, assim, foi incrível. Ele me deu um livro de Srista Maharaj, eu comecei a ler e olhei para a foto de Srista Maharaj e ele falou, e eu falei, poxa, eu quero me iniciar com ele, né? Falei para ele, né? Ele falou, não, mas ele já abandonou o corpo. Eu chorei nesse momento, assim. Falei, cara... mas na verdade eu não chorei por isso, eu fiquei chateado. Aí eu chorei quando ele explicou, contou as ofensas que fizeram contra Srista Maharaj. Aí eu chorei. Falei, caramba, como eles são capazes de fazer isso com ele? Só de olhar. E quando eu li, eu falei, caramba. E aí o devoto, quando a gente chegou
lá no Vrindakundi, eu lembro, ele falou, compra a Ciência Confidencial da Bhakti Yoga, me deu assim, compra. Porque esse livro aqui, se você ler esse livro, você vai poder pregar, você vai poder praticar, você vai entender tudo, está tudo nesse livro. E eu comprei, né? E realmente. E a arte do sadhana. Eu começava a ler a arte do sadhana e poxa vida, e via Gurudeva, né, assim, o que ele, né, passava, né, essa coisa das 64 voltas, ou seja, de explicar tudo como é mesmo, né? Então, sem nenhuma especulação, só o Shastra, assim, eu fiquei muito encantado com isso. E eu botei isso na minha vida. Como seguir Ekadashi, na vigília em Ekadashi, enfim, tudo isso, né? Desde o início eu fazia. Então, por exemplo, lá no Chile, quando fui no Chile, né, me treinar para ser sannyasi, né? Isso foram 2 meses, né? 2 meses de brahmacharya já me deram sannyasi, não sei como é a coisa, né? E já me botaram para pregar no Brasil. Enfim. E eu fui ali, né, ser brahmacharya, e eu fazia, no caso, eu fazia o jejum, né, completo, sem água, e fazia vigília. Os caras achavam que eu era maluco, assim. Maluco, né? O que esse cara está fazendo? Mas eu acreditava tanto, né, nas instruções do meu guru, que para mim era o que tinha, entendeu? E ninguém ia me convencer ao contrário, porque eu sou assim também. Ninguém ia me convencer, então eu acreditei nisso, sabe? Quando eu vim para cá, eu vim com esse intuito, com tudo, assim, e não sabia o que ia acontecer. Então aqui no início, era um mata, e eu orava para Gurudeva na arte do sadhana, né? Ele fala, né? Ele dá a definição de mata, né? Ele fala que mata é um local onde as pessoas... ele fala, mata pode ser uma hospedaria, um local onde as pessoas... um templo, adoração, onde as pessoas estão estudando, né? Estudando e praticando, né? Uma coisa assim. Mas só que no mata só mora sannyasi e brahmacharis. Não tem essa coisa de brahmachari. É assim, porque é uma coisa muito estrita, mata, né? Mata. E eu lembro, né? Aí a gente morava, né? Eu, Rupa, o Premo, o Gita, o Madhavendra, né? O Cávio não estava ainda. Acho que uns 4, né? Às vezes vinha Não, mas era a gente que morava. Então a gente era um mato, assim, um mato que a gente era tudo brahmachari e eu sannyasi. E a gente era tudo igual, não tinha nada. Ninguém comia diferente, ninguém namorava com ninguém pegava ninguém, assim, era tudo igual, assim, todo mundo cozinhava junto, né? Assim, o cara pegou um pouquinho disso, mas já estava meio deturpado. Assim, mas na cozinha eu entrava para dar aula na cozinha, eu cozinhava, eu trabalhava, era tudo igual, assim, tudo igual. Eu dormia no cantinho ali, era tudo muito igual, né? Muito, né? O mata, né? Onde só tem Brahma. E eu lembro quando a Ambrita, né, ela quis vir para cá, né, morar aqui, porque o Gita tinha pregado para ela, e ela também havia passado pela Bolívia, né, justamente foi em Kartikavrata, ela conheceu, e ela queria vir para cá, e ela falou com o Gurudeva Tualanda, o Gurudeva Tualanda falou, olha, eu acho muito difícil que você seja aceita lá, né, porque lá é esse conceito, né, de sannyasi, brahmachari, não tem mulher, não tem nada, né? E ela escreveu para mim, perguntando, eu falei, não, pode vir, não tem problema, vem. E ela veio, né? E eu lembro também o dia que ela, no pasto, beijou um brahmachari, não vou falar com o nome dele. Ela beijou um brahmachari, acontece às vezes. E ela era pujari, a nossa pujari, cantava 64 voltas e limpava a cozinha todo dia, enfim, meio mito, né? Meio já lenda. E ela depois, né, que tinha beijado o brahmachari, ela já estava com a mochila pronta para ir embora. Assim, então ela veio falar comigo, assim, com a cara assim, como tivesse feito a maior besteira do mundo, e falou, então eu vou embora, eu tenho que ir. Assim como eu falei, não, Brita, fica, nada a ver, foi só um beijinho. Assim, não falei isso, mas falei, não, assim, não tem nada a ver, acontece, segue, toca o bonde, enfim. E ela ficou muito, eu lembro que depois disso ela ficou muito agradecida comigo, assim, porque ela pensou que eu ia mandar ela embora, né? Assim, né? E aí e nesse momento, assim, bom, já tinha deixado de ser mata, né? Isso já torna um ashram, né? Um ashram significa refúgio, significa onde você aceita tudo, né? Todos, né? Assim, grihastas,
namorados, tico-tico no fubá, é tudo. Aceita todos os tipos, assim, porque realmente é uma coisa mais aberta para dar misericórdia, mas também você não consegue controlar isso como no mata, né? Ou seja, com o Lakshmi que chega na mata, o que você ganha. Porque, por exemplo, quando você vê essas histórias que a gente está vendo aí, né, de Bhaktivinoda Bharata Goswami Maharaj, enfim, ele são muito estritos assim com o Lakshmi, com tudo, né? Assim, são coisas assim que você lê, né? Por exemplo, quando Kunjababu, né? Kunjababu o Kunjabihari, Kunjababu, né? Que ele administrava, né, tudo, né, da mata, né, da Gaudiya Mata, e ele cuidava ele enviava dinheiro também para a família dele, uma coisa assim, né? E os sannyasis, os brahmacharis, ficaram indignados, né, com isso, imagina, uma coisa assim, né? Ridícula, assim, tipo, coletavam todo o dinheiro e ele ajudava a família, que a família precisava, né? Mas ele era um administrador, sem ele a Gaudiya Mata nunca ia crescer. E Prabhupada Bhaktisiddhanta, aí quem ia falar com o Prabhupada Bhaktisiddhanta isso? Todo mundo se tremia, né, diante do Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? O Prabhupada Bhaktisiddhanta ele é extremamente grave, assim, sério. Você nunca viu o Prabhupada Bhaktisiddhanta sorrir, né? Em foto, assim, né? Você vê a foto dele? Você não vê. Eu acho que nunca ninguém viu assim. E, na verdade, ele nunca escovava o dente perto de ninguém. Imagina, uma coisa assim, né? 192 voltas de japa, no Chaturmasi, comendo como uma vaca, comendo no chão, assim, um pouco de arroz. É uma coisa assim que você olha, caramba, quem que é esse alienígena? É uma coisa assim que não dá para você entender. Imagina, nesse contexto todo, né? E aí Sri Samaraj tinha que reclamar. Os devotos estavam reclamando, e o Sri Samaraj foi lá falar, olha, a gente está coletando, o Sri Samaraj falou, a gente está coletando, está entregando, e ele está mandando, né, para a família. O Prabhupada Bhaktisiddhanta foi muito forte, ele falou, eu vou jogar o dinheiro, eu vou jogar o Lakshmi de vocês no Ganges. Eu vou pegar esse Lakshmi e vou jogar no Ganges, e vocês não têm que falar nada, porque se vocês estão dando, vocês não têm direito de falar isso, né? Eu faço o que eu quiser com isso, tipo assim, né? Falando que realmente o devoto podia ajudar a família, e ainda assim, porque estava fazendo muita coisa, né? Então, assim, isso é um mato, né? Uma coisa assim, muito estrita. E realmente o Vrindavan fugiu desse conceito muito tempo atrás já, né? Ou seja, onde a gente abriu tanto, onde a gente, né? Imagina, eu pensei que ia parar de construir, agora a gente vai aumentar o templo, né? Você imagina? Coisas assim que você... E chega gente querendo comprar terra, e gente querendo fazer isso, e chega gente querendo morar, e gente que vem da Colômbia, e gente que... Enfim, gente que mora perto, e gente que vai embora, e gente que... É um movimento assim, muito grande. Assim. Então, não é um mato, né? Não é... Por exemplo, quando o Gita foi embora, né? Foi que tentativa de ir embora. Assim, foi uma coisa assim... Né? Era tudo pra gente, era... Né? Hoje um vai embora, área boa. Sei lá, é comum, né? Vai embora, vai. Se você não... Né? Não é porque tanta coisa, né? Tem tanto, é diferente, né? Então mudou muito esse conceito, né, de Vrindavan. Então o ponto é esse, o ponto é que a gente, nessa nossa busca, né, da devoção, né, em algum momento a gente é tocado por Paramatma, não tem jeito, né? Não tem jeito. Paramatma toca a gente, né? E quando Paramatma toca, você acaba encontrando a oportunidade de praticar Bhakti Yoga, de se aproximar de um guru, de ter realmente uma experiência espiritual, mas você tem que fazer a sua parte, né? Você tem que realmente entender que o processo é muito forte, mas se você não praticar, não vai funcionar, né? Então, a Satsanga Tyaga e Vaishnavacharya, Strisanga Kassada, Krishna Bhaktara, ou seja, esse comportamento de realmente, quando fala Satsanga Tyaga, não é que você vai estar discriminando as pessoas, ou seja, não quero ficar com as pessoas que, sei lá, não é isso. É que você está buscando uma associação saudável para você, você está querendo estar perto de pessoas que têm uma consciência elevada, você está querendo fugir de todo esse mundo material que está realmente gritando, que está realmente puxando. É algo assim, né? Então, aí eu me lembro, né, quando a gente veio para cá, essa história eu gosto de contar, mas a gente veio para cá, a gente veio morar aqui, né, claro, e a gente sempre saía, até hoje quando a gente sai na cidade, né, Bependi, Caxambu, Piracicaba, a gente não vai de doce, não vai porque realmente para quê, né? Só para causar um
um desconforto nas pessoas. Eu nunca gostei disso, né? Vai de roupa normal, assim, enfim. E a gente ia, né, normal, assim, fazendo as coisas. De repente encontrei um amigo meu, assim, antigo, assim, né? Antigo. E eu expliquei para ele. Ele perguntou: e você, tal, o que aconteceu, né? Claro que o pessoal, né, de certa maneira, já sabia, né? Assim, é aquela coisa, sabe ou não sabe, né? A cidade pequena é assim, mais ou menos. Mas, enfim, queria saber o que estava acontecendo, porque, né? Porque tinha... já não estava mais, estava morando aí, no mato. E ele perguntou: o que você está fazendo? Eu falei, expliquei para ele mais ou menos o que eu fazia, né? E ele, a gente era amigo, assim, então eu expliquei na hora que eu acordava, o que eu fazia, a prática do sangue, enfim, tudo. Aí ele olhou assim para mim e ele falou: pô, esse processo deve ser muito poderoso, né? Porque mudou você, né? Então, realmente é isso. Ou seja, o processo ele é tão poderoso que se você seguir, se você for sincero, vai ter uma transformação. A transformação ela vai aparecer. Não tem como não aparecer. Você vai se purificar. Só que você tem que ter paciência, né? O problema nosso é que a gente é muito impaciente. E quando a gente tem alguma coisa assim que atrapalha... E se a gente não se apega, né, às escrituras, se você não se apega realmente a esse aspecto, né, que vai te dar base, né, então não vai. É como se diz, né? Como ele diz, né? Krishna é Siddhanta. Né? Siddhanta é Krishna. Então isso é verdade, assim se diz. Porque o Siddhanta não é diferente de Krishna. E Krishna não é diferente de Siddhanta. Então quando você entende, né, que o Siddhanta, que as escrituras estão te mostrando como fazer, o que fazer, por que fazer, e se você segue isso, você vai realmente... progredir na vida espiritual. Não tem jeito de não progredir, né? É algo muito científico, né? Então é isso, né? Acho que eu já falei bastante, né? Que geralmente a gente fala 5, 10 minutos por dia, né? Então hoje foi um pouco mais. Já ficou para os dias. E isso, né? Pedir desculpa a todos vocês, né? Qualquer ofensa, qualquer mal-estar, né, que a gente tenha causado, porque realmente, né, como eu falei, é difícil essa posição nossa, né, uma posição de professor, uma posição assim que você realmente tem uma liberdade, que você tem que atuar, que você tem que corrigir às vezes, que você tem que realmente mostrar até autoridade, né, ou seja, porque não? Senão vira bagunça. E às vezes você tem até que se meter na vida dos outros. E eu falei, eu não quero me meter mais em problema relativo, não quero, mas não tem jeito, não tem como. A gente acaba sempre dando palpite. Não tem jeito. E isso, ou seja, né, agradecer muito, né? Porque sem vocês, nada seria possível. Então e realmente eu gostaria, sabe, que tivesse aqui um desses livros virtuais, assim, que hoje em dia é assim, né? Com foto das pessoas que passaram aqui, né, de todas as pessoas que ficaram aqui, que ajudaram de algum momento, assim, né, para a gente recordar isso e que isso não se esqueça, né, que todo mundo que colocou a sua energia aqui, que deu força, que ajudou de certa maneira, porque é isso, ou seja, o passado é o passado, mas o passado é o que nós temos, ou seja, devido a esse passado, devido a esse sacrifício, né, que a gente fez, né, que muitos devotos fizeram, né, imagina. Eu me lembro, para construir a laje, né, e o teto, eu, Harismarana, Rupa, né, Prema, Kavichandra, quem mais? Madhavendra, né? A gente ficou 4 meses coletando, né? Acho que foi isso, né? Quem mais? Tá? Eram 6 pessoas, mas 5, depois Chaitanya chegou, enfim. Ficamos 4 meses coletando todos os dias, 4 horas por dia, para que isso... pudesse, imagina, é só um teto e uma laje, mas para quem não tem nada, para quem é assim, para a gente foi muito difícil. Eu lembro a gente chovendo, né, de ficar só na moedinha, a gente imagina, porque era chovendo, a gente ia, eu falei, gente, imagina, a gente foi para o Sancta, 4 meses, vamos coletar a laje e o teto, né, e a gente foi para o Sancta, de repente a gente pegou uma temporada de chuva, era só chuva, e a gente estava sentado no sofá, e eu falei, vamos na chuva, vamos coletar na chuva. E deu certo. A gente na chuva lá, os caras não acreditavam, molhado, com capa de chuva, e pedindo doação, que eles não davam vender livro, mas enfim, depois melhorou, a gente coletou.
E lá, todo dia, 4 meses, imagina. Então, assim, imagina o Harish Mara, né? Que foi o cara que ficou lá os 4 meses. Eu falei pra ele, cara, ele não sabia muito bem coletar. Eu falei, cara, paquera no farol. Essa foi uma instrução que eu dei pra ele. Paquera, sei lá, fala uma coisa, né? Aprende a coletar. No sentido assim que realmente é isso, ou seja, o sacrifício de todo mundo, de todo... e claro, e nesse momento você tem que colocar o coração nisso, você tem que atuar, né? Então, e aí, às vezes você comete também tantos erros, né? Então eu peço desculpa aí pelos erros, pelas trapalhadas assim que às vezes acontecem. Acontece, né? Não tem jeito. Mas eu acho que no todo, né, valeu a pena, vale a pena e vai valer a pena, eu faria de novo. E sinceramente, eu digo, se eu morrer amanhã de coronavírus, sei lá, qualquer coisa, eu estou muito feliz, porque realmente valeu a pena, sabe, tudo que eu fiz. Assim, sair desse mundo material, sair desse meu comodismo, sair desse meu egoísmo e realmente me entregar às pessoas, assim, vim aqui sozinho, eu e Ishna, imagina, numa barraca, depois Bhajanamrita chegou, enfim, sem saber o que ia acontecer, e a gente construiu um trule, depois construiu um quarto, depois chegar o Gita, depois chegar a Madhavendra, Rupa, Prema, sei lá, enfim, e todo mundo que chega, que está, né, valeu a pena. Porque tantas pessoas passaram aqui, tantas pessoas, né, tomaram prachara, tantas pessoas se purificaram, tantas pessoas se curaram, né? Tantas pessoas levam de Vrindabum uma boa lembrança, alguns nem tanto, mas enfim, tudo valeu a pena. Eu faria tudo de novo e eu acho que, assim, claro, se Krishna permite, quero fazer muito mais, né, por Vrindabum e para outras pessoas também, que a gente é muito limitado para ajudar as pessoas, mas a vontade que eu tenho é essa, de ajudar as pessoas. Assim. Apesar que a minha natureza também poderia ser assim, de muita introspecção, de cantar, de ficar só estudando, de ficar... Eu me lembro assim, como era bom assim, no início, né? A gente trabalhava, mas sabe, a gente tinha aquele silêncio, ninguém falava nada, você podia estudar, assim, era uma coisa assim, né? Hoje em dia parece uma cidade, igual o pessoal fala, a cidade do Marcelão lá, virou uma cidade, né? Tipo assim, né? Porque realmente um movimento, muita gente, chega gente voluntária e tanta gente, enfim. Mas eu quero que isso seja assim, eu quero que vire Avenida Paulista. 25 de março, se for o caso. Porque realmente, se as pessoas vêm aqui, se elas gostam e querem ficar, eu vou aceitar. Né? Eu vou aceitar todo mundo, eu vou fazer todo o esforço, sabe? O que eu falei, todo mundo vai morrer aqui de coronavírus, mas a gente não vai fechar a fazenda, no sentido assim, que a gente vai aceitar as pessoas, a gente vai encarar tudo, a gente vai realmente pregar, a gente vai ajudar, porque existe algo que é superior ao corpo, que é a alma, né? Claro, a gente também toma as nossas medidas assim. A gente não até quando a gente vai no mato, a gente vai de protetor para não ser picado por uma cobra, né? E usa máscara. E agora todo mundo de máscara, aí, se for cantar, né? Você já sabe. Né? Mas enfim, eu acho que vale a pena o risco, né? Como eu falei, né? A gente sai de uma vida como era a minha vida, materialista, sem muita base filosófica nem base religiosa, para se atirar na consciência de Krishna, somente a sinceridade poderia ajudar. Então, de certa maneira, eu acho que eu fui um pouquinho sincero para que Krishna me abençoasse e para que eu pudesse atuar assim como a gente está tentando atuar. Então, Gaura Premanandi. Jai Santidade Srila Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj ki Jai Surya Sapuja ki Jai Patita Pavana ki